Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, feche a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Texto do tema 62, Livro do Céu, volume 2, capítulo 79. 1º de outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Não tem abuso. Esta manhã, meu Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo. E tinha cravado na cabeça uma túpida coroa de espinhos. Minhas potências interiores assentiam em silêncio e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mas que acerbo, espasmo, sofria. Como se abriam as feridas, o sangue corria a rios. Então Jesus está em silêncio, com uma coroa de espinhos na cabeça, aflito, né? E ela, como que a Luísa tá, né? Também, né, interiormente ela também estava, as potências interiores, então ela também estava em silêncio, né? Sem uma palavra, ela pegou a coroa de espinhos da cabeça, né, de Jesus, é isso, né? Estendi minha mão e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo, espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça. E ele mesmo ajudava a que penetrasse bem. Mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos, com as ofensas que lhe faziam. Então, de uma coroa de espinhos, é como se a gente tirasse o fardo de Jesus. Então, vamos pensar, se ela viu, tá vendo, vamos supor, né? Eu tô vendo algo errado acontecer. Então, eu olho aquilo, aquela dor é de Jesus. E eu pego aquilo e tomo para mim, né? Como se fossem meus. Né? Então, aqui, na verdade, ela tá pegando o quê? Os problemas de Jesus, vamos pensar assim, para ela, para mim. Eu falo, Jesus, dá para mim esses problemas, né? Então, só que ao mesmo tempo que ela tira para aliviar Jesus, né? Então, quando você vai aliviar uma pessoa do problema dela, já vem outro logo em seguida, né? É como se você fosse ajudar uma pessoa e ela tem que fazer, vamos supor, deixa eu pensar uma coisa, uma coisa humana assim mesmo, né? Uma pessoa que tem que. No serviço do meu marido é assim. Vou falar para você do serviço do meu marido. Ele é corretor, né, de seguros. Então, às vezes, chama sinistro. Então, alguém bate o carro, ele tem que atender. E às vezes ele está cansado, mas a pessoa pode bater 1 hora da manhã, tem que atender. Né, seja o horário que for. E tem muita gente que, de madrugada, às vezes tem que atender. E vamos supor que tivesse alguém batido o carro. E eu falasse assim, me vejo meu marido cansado, eu falo para ele assim, olha, pode deixar que eu atendo para você, eu faço esse atendimento, né? Então eu vou cuidar desse cliente, vou ligar lá, 0800, chamar guincho, táxi, sei lá o que, fazer tudo que preciso fazer. E aí, como eu vou estar aliviando o meu esposo, não vou estar aliviando ele, pegando o problema dele para mim, e não vou estar aliviando ele desse problema. A mesma coisa, então eu falo assim, então vou atender para você. Aí, a hora que eu pego esse problema e começo a atender, toco o telefone de novo, é outro cliente que bateu. Aí são 2 clientes batidos. Então quer dizer o quê? Eu peguei uma coisa, mas logo já aconteceu outra. Como se assim, se já tivesse um problema, entendeu? Então quer dizer, ele vai continuar, ele vai ter que trabalhar, vai continuar cansado, né? Porque são problemas que a gente tenta, é isso que eu vi da Luísa, ela tentou aliviar Jesus de uma coisa,
Mas logo em seguida tinha outro problema, né? Mesma coisa, estava ali. Então, tira uma coisa, já tem outro logo em seguida, né? Deixa eu ver aqui, onde eu parei, de espinhos com as ofensas que ele fazia. Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois eu olhei de novo e eles estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que ele fazia. Ó perfídia humana, ó incomparável paciência do meu Jesus. Quão grande você é! E Jesus calava-se, e quase não os via para não saber quem eram seus ofensores. Então tirei-a de novo, e avivando-lhe todas as minhas forças interiores, por uma terna compaixão lhe disse: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. Então ela estava vendo a dor de Jesus. De uma ofensa, ela tirava, parecia outra ofensa. Jesus não mostrou quem eram os ofensores, né? Então aqui, ó, Jesus calava-se que não os via para não saber quem eram os seus ofensores, né? Ela não sabia de onde estava vindo essas ofensas. E ela chamou Jesus para conversar, para ele desabafar, né? Para ele desafogar, porque é um alívio, né? É assim, Jesus estava sofrendo e ela vendo Jesus sofrer, né? Então eram os dois sofrendo, então, né? Então são os dois sofrendo, né? Então ela quer saber, ela pergunta para Jesus, vamos, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. Tem algo que nos oprime, né? E ele, minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça. E se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena demais, ou seja, não ter-te contente. Então, então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. Interessante, né? Porque olha só, aqui Jesus queria castigar. Só que nesse ponto, né, de entendimento que a Luísa estava, de a uma vítima, ela se opunha, né? Então existia uma oposição, ela é um alívio para Jesus. Mas é um alívio, tá vendo que Jesus não está livremente, não está livre para fazer o que quer? É um alívio, mas é a mesma coisa, aqui no caso, é como se Jesus vê a pessoa amada que ele ama, mas ele não pode desabafar, né? Porque a pessoa não vai entender. Então, nessa época, é assim, como se a alma não entendesse ainda, né? Como se ela não entendesse ainda. Porque Jesus está falando aqui, tu é um alívio, né? No entanto, deve saber que não te digo nada porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça. E se não faço como tu queres, fica descontente. Então, imagine dentro da casa agora outra coisa, né? O pai e a mãe. E o filho faz arte, né? E o pai chega em casa e a mãe não concorda com o pai, né? Aquele pai ama a esposa, né? Mas ele vai falar que castigou o filho, a mãe vai ficar descontente, vai opor-se àquilo, sendo que Jesus precisa educar. Vamos pensar, né? O pai precisa educar. Então, nessa época, era como se a Luísa, né, ela não era de todo para Jesus, né? Ela também ficava defendendo as criaturas, né? Mas defende de que forma, né? O trecho do volume 11 ali, ela estava também defendendo as criaturas, né? E aí fica o quê? Naquela parte mais humana ali, né? Então, aqui nessa época tinha uma parte ainda humana sensível, né? Mais ou menos pensando aqui, porque, pela fala de Jesus, né? Porque ele não quer deixá-la descontente, porque ele não vai ver um, é, não vai ver, né? Jesus não vai ver a compreensão, né?
Então ele está falando, então é melhor, então ele não fala tudo. E eu, meu bom Jesus, esquece-te de quando sofres depois de teres usado a justiça. Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. Então, pensar que, meu bom Jesus, esquece-te que de quanto sofres depois de teres usado a justiça. Então, Jesus, quando tem de usar a justiça, ele sofre. Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. Então, ela está preocupada com o quê? Com o sofrimento de Jesus, porque depois que ele pune as criaturas, ele sofre mais. Né? Então, se ele não, na cabeça dela, se não cai a justiça, Jesus é um sofrimento a menos para Jesus, né? Só que ela vê, né, que as criaturas, peraí, deixa eu ler, que além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. E ele, a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer, e quem, não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Então tem um abuso nos sacramentos, feito por todas as partes, Jesus está falando. Sacerdotes, né? A gente aqui não está falando só de sacerdote, dos sacramentos mal, a torta direito que eles dão, né? Um casamento ali, às vezes que não deveria acontecer. Sei lá, tem muita coisa que não deveria acontecer. Mas os leigos também, que por querer alguma coisa quer que tudo certo, dá o seu jeito, né? Ou aproveita, né? Sabe, às vezes que aquilo é um pecado mortal, comete, vai lá, amanhã eu confesso de novo. Algumas coisas desse tipo também, né? Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos com, com os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Ó, como fica dilacerado o meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se ao se aproximar, um se começa a descobrir o engano. Então se faz por tocá-las, que coisa se encontra. Então faz do sacramento não algo vivo, não está vivo na criatura, é algo que está inativo, né? O que é um quadro? O que o quadro faz? Fica de enfeite. O que é uma estátua? Uma coisa imóvel, que não tem vida, né? Então, ou é de enfeite, por, vamos supor, tem gente que entra lá na fila da comunhão, por exemplo, e está em pecado mortal. Mas se ele não for comungar, o que passa na cabeça dele? Nossa, vamos saber que eu estou em pecado. Então é um enfeite, né? Não vai dar vida. A pessoa vai lá e faz, sei lá, o batismo ou casa, pega os sacramentos, né, da confissão, mas não pratica porcaria nenhuma, né? Não infunde na alma dela, por exemplo, né? Não pode faltar na missa, vamos supor assim. A gente sabe que esse não poder faltar tem as exceções, a gente sabe disso. Mas a pessoa não vai, às vezes, por preguiça mesmo, né? A gente sabe. E ela vai lá, entendeu? É um enfeite. Ah, vou confessar. Não sei, não toma vida. Não toma vida, não infunde na alma a verdade, o sentido daquilo, né? Mas por que a gente não falta à missa? Por exemplo, por que a gente faz de tudo para ir na missa? Né? Né? Eu sei que na divina vontade, se Deus não permitir acontecer uma coisa, a gente fica em paz. Mas a gente sabe o sentido da missa. Então a gente não falta, não porque
eu vou para o inferno ou alguma coisa, porque a gente conhece o sentido da missa. A gente comunga porque a gente conhece o sentido daquele sacramento. Porque o sentido daquele sacramento, ele tem que dar vida, né? Você batiza uma criança, quem é os pais, tem gente que batiza simplesmente por batizar. Eu sei que tem que batizar. Então fica uma coisa vazia, um quadro de enfeite, entendeu? Se você não sabe o sentido de que você está batizando o teu filho, vira um quadro de enfeite. Se você não confessa com o sentido, sabendo, tendo a compreensão da confissão, você vira uma estátua, porque não toma vida, entendeu? É isso que eu estou entendendo que Jesus está falando, né? Papel, pedra, madeira, deixa eu ver o que Jesus está falando aqui. É que ele continuou, né? Então, fazer por tocá-los que coisa se encontra. Papel, pedra, madeira, objetos inanimados. E fica desenganado de tudo, né? Então, não toma vida. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte, não há outra coisa senão a aparência. E ficam mais sujos que limpos, né? Pior, porque daí a mente, né, acha que pode ficar fazendo aquilo, né? Fica mais, acha daí que, ai, Jesus me ama do jeito que eu sou. Começa a vir até essas besteiras, né? Não, ele me compreende, né, do jeito que eu sou. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro até chegar a degradar sua dignidade? Então, além disso, agora tem a parte de interesse que reina nos religiosos, por interesse. É de chorar. E é mesmo. É difícil a gente encontrar alguém que realmente está. Nossa, está bem complicado o nosso tempo. Com padres, com as freiras, a gente não sabe, porque a gente não tem muito contato, né? Não mostra muito, né? Mas com certeza tem, mesma coisa, né? Mas com a falta de amor, né? Para com a igreja, sabe? Tem uma falta de amor muito grande. Jesus fala de chorar. É miserável mesmo. Não te parece, são todos olhos, aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar-se dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se nem sequer um pouquinho. Então só faz por interesse. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste, e escandalizados não têm fé em suas palavras. Ah, sim, ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente, e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir, né? Então, aqui Jesus, realmente, quem deveria defender, quem que Jesus está reclamando também, ó, quem que devia impedir tanto mal? Seria a parte religiosa, né? Eles teriam que estar na defesa, sim, de Jesus. Não fazem, porque tem interesse, né? Porque não tem nem a vocação daquilo, né? Lá na paróquia da minha mãe, o padre que está lá, misericórdia, é só por Deus, e vai desinteressando mesmo, os fiéis vão, sabe? Agora, Semana Santa, não vai ter nada lá na igreja dela, que é uma paróquia, e aí tem várias igrejas, né? E os outros, queira ou não, a gente compara ele com o outro pároco que estava. O outro trabalhava muito, dia e noite. Trabalhava muito, o outro era muito trabalhador. E ele se preocupava, sabe? Por exemplo, lá na vila da minha mãe, é muita senhorinha que tem lá. Então, agora, Semana Santa, como que elas precisam de carona, se for para ir para outro lugar? E às vezes não acham, então elas perdem, entendeu? E nos outros anos ia o diácono, e colocava alguém, e aí o pessoal participou. Eu fui um ano lá que eu participei lá lá na igreja lá da vila da minha mãe, participei lá e lotou de gente. E foi o diácono que fez, entendeu? E as pessoas participam, juntou mais a capela da vila do lado ali, que tem uma outra vila, né? Se juntou. Aí no outro lugar que fazem parte da mesma paróquia, se juntou mais umas 2, 3 capelas. E agora não vai ter em lugar nenhum, vai ter em um lugar só lá
na paróquia dele que ele colocou ar-condicionado, sabe? O altar dele tá lindo. Ele é muito apegado, sabe? A beleza, tudo ele quer mudar, sabe? Ele é, meu Deus do céu, só Jesus na causa mesmo. Aquele lá. É um padre totalmente sem vocação, né? A gente sabe que ele não tem vocação nenhuma. Né? Parte de homossexualidade, se ele pratica, eu não sei, mas sei não, sabe? A gente desconfia. Então é umas coisas assim muito tristes, porque ele não quer trabalhar. O outro tinha confissão praticamente todos os dias. Não sei se era na parte da tarde, ou não. Ele tinha confissão todos os dias. Esse não gosta de confessar, sabe? Então é tudo errado. E igual a ele tem um monte, né? Então não é ele. Igual a ele tem um monte, né? Então ele é um exemplo, né? E aí precisa ver. Ele tem muitos erros, né? Agora, às vezes eu estou falando essas coisas e Jesus também vê em outros sacerdotes que parece que estão trabalhando muito, mas também com outros interesses, né? Também não sei. Então tem muita coisa, igual ele falou, é de chorar, né? É de chorar. Então é de chorar. Então deve ter muitos erros, né? Muito. Aqui, ó, escândalo, né? Que Jesus está falando aqui também, quer ver? Esse espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste e, escandalizados, não têm fé em suas palavras. Claro, as obras, né? Cadê o testemunho, né? Cadê o testemunho? Como que eu vou acreditar em uma coisa que eu não vejo nem naquele que próprio que deveria ser o testemunho em vida, né? Deveria ser o Cristo encarnado. Gente, a gente era para ver o padre e ver o próprio Cristo encarnado, né? Ele era para ser o testemunho vivo de Cristo, né? É igual os apóstolos não foram os primeiros sacerdotes, né? Os padres. Só que quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos, eles eram um Jesus encarnado. Eles tinham, entendeu? Eles, se viesse aqui o Pedro, né, o João, o Tiago, você ia ver Jesus, a face de Jesus neles, porque os modos deles, como eles iam administrar os sacramentos, o ensinamento deles, a gente ia ver Jesus, entendeu? Então, essas pessoas, os religiosos, e a gente ia ser o próprio Jesus encarnado, era para a gente ver a figura de Jesus ali, entendeu? E se você não vê a figura de Jesus, você não tem exemplo, é muito vazio. Você tem que ver o Jesus encarnado neles, né? Era para ser assim, né? Há quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupe em fazê-lo. Por isso não tem a quem me dirigir. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis e a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Então, Jesus está falando. Interrompendo a sua palavra, toda espantada disse: Senhor, o que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. Então, ela está defendendo. Ela está falando, nossa, Jesus, mas tem quem tem amor, né? Então vamos ver. E ele? Muito escassos esse seu número. É seu número. Muito poucas pessoas realmente, muitos poucos sacerdotes, muito poucas religiosas encarnou Cristo de verdade, né? Se despojou de tudo para encarnar a vida de Jesus. Muito poucos fiéis estão indo na igreja sem interesse de ganhar alguma coisa e realmente para me conhecer, me amar de verdade, sem interesse próprio. Muito pouco. Vamos pensar, né? Que Jesus está falando isso. E além disso, sua pena por não poder recebê-lo servirá como uma reparação a mim e para ser vítimas por aqueles que abusam. Então, não poder receber a Jesus e querer receber de verdade sem interesse é uma reparação por aqueles que podem, aqueles que deveriam dar testemunho, né, deveriam estar defendendo Jesus e não o fazem, né? Então, Jesus vê essa chama, né, desse amor aí, que serve como reparação.
Quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disso, um pensamento me iluminou na mente acerca da hora passada no inferno, e súbito disse: Senhor, perdoa-me, quantas ofensas te fiz? E ele: Não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, para poder depois produzi-las mais rápido ao céu. Mas esse aqui não é o final do trecho passado? Depois me fez compreender que aquele pão. Ai, não, gente, ó, essa parte aqui, esse trecho já acabou. Então é até essa parte aqui só, olha. É, quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Eu continuei lendo aqui que veio junto, mas é do trecho passado. Então é isso que eu entendi desse trecho, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores do amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo e por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 2 de abril, volume 2, capítulo 79. 1º de outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma túpida coroa de espinhos. Minhas potências interiores as sentia em silêncio e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo a ajudava a que penetrasse bem. Mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinho com as ofensas que lhe faziam. O tanto de ofensa que Deus, recebe, meu Deus do céu. Imagina só, né? Tipo assim, Deus não tem um sossego, né? Jesus não tem sossego, né? Constantemente, recebendo ofensas, né? Ali em direção a Deus, pecados, ofensa, ingratidão, falta de amor, né? Pra você ver aqui, a Luísa, ela retirou, né? Ela tava reparando a ele ali, né? Sofrendo no lugar dele, pondo ele no lugar de vítima, mas mal ela ali tinha feito, né? Cravada ali a coroa de espinhos nela, né? Quando ela olhou de novo, né? Já tava ali novamente, né? Jesus ali com a coroa de espinhos de novo, né? Então, é um sinal, né? Mostrando ali o tanto que Deus está sendo ofendido, né?
quanto as pessoas estão, assim, abusando, né, de Deus, do amor de Deus, da misericórdia, da paciência, né? E quanto Deus está sendo paciente, né? E quanto elas abusam dessa paciência divina. Porque constantemente, né, Deus recebe em direção a ele, né, sobe até ele ofensas, ofensas, ofensas. Ingratidão constante, né? O que, ó, perfídia humana, ó, incomparável paciência do meu Jesus, quão grande você é. E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então, ele não queria desabafar, né, como a mãe falou. Interessante, né? Esse silêncio de Jesus é porque ele não quer desabafar, né? Ele não tem o que, ele não quer comunicar, né? Ele quer esse silêncio porque, devido a essas tantas ofensas, a justiça está ali reclamando, né? A justiça quer se derramar, né? Então, quer castigar, né? Quer derramar os castigos sobre as almas, porque a ofensa está muito grande, muito grande. Então ele se fazia silêncio, ele não queria desabafar, não queria comunicar, não quer. Né? Então esse silêncio é muito interessante, né? Porque é justamente a justiça que está ali querendo castigar. Só que a Luísa ali, ela estava se colocando como vítima, ela tirou a coroa de espinhos, né? Estava ali sofrendo no lugar dele, né? E se colocando ali, né? Entre Deus, né? Entre a justiça divina e as criaturas ali, né? Para ela ser golpeada. Mas, né? Jesus não se mantinha em silêncio, se mantinha em silêncio, né? Porque ele quer castigar, né? Essa necessidade do castigo para as almas, né? Porque é ofensas constantes, ofensas constantes. Elas estão obrigando a Deus a ter que castigar, né? Tanto que é por isso que ficar em silêncio, né? E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Imagina só, né? Eles não queriam nem ver, né? Então tirei-a de novo, e avivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma tenra compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim? Ah, falemos um pouco. Assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. Então ela queria que ele desabafasse nela, né? Desabafasse, falasse alguma coisa, não ficasse nesse silêncio, né? Mas que ele desabafasse, ele não, ele estava ali em silêncio, né? Porque a gente vê aqui, ele não queria conversar, né? Mas essa necessidade que a justiça tinha de derramar os castigos, né? Porque muita ofensa, muita ofensa. Então, naquele momento, não queria conversar, não queria desabafar, né? Desafogar ali nela, né? Aí ele, minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deve saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas, né? Então, se ele for desabafar, né, com ela sobre o que está acontecendo, ela ia se colocar ali, né, em oposição, né, por causa da obediência, ela ia ir ali em oposição ao que Jesus queria, porque se ele for conversar, ele vai dizer, olha só como é que está acontecendo, olha o que as almas estão fazendo, elas, né, precisam derramar os castigos, é necessário os castigos, e ela ia se opor, ela não ia aceitar Jesus para agradar, né, ali a ela e tudo mais, né, ela ia se opor, ela não ia permitir ali, ia se colocar no lugar ali, né, para sofrer no lugar, e ele não ia poder derramar, né. Então ela obrigava ele a não castigar as pessoas. Então por isso que ele se põe em silêncio, né? Porque senão ela ia obrigar ele a não castigar e ele precisava, né, fazer isso, né, para a própria salvação das almas. Queres opor-te à minha justiça, tá vendo? A justiça quer se derramar e ela, né, como ali vítima e por obediência ela se opor à justiça, né? E se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena demais, tá vendo? Então ele, nossa, Jesus fica assim num impasse, assim, né? Ele precisa castigar e ele não pode desabafar. Então, olha só que difícil que é, né? Ele tem necessidade de desabafar. Ele só não desabafa porque ela vai supor. Então, meu Deus, a importância da companhia ali da companhia mesmo, ali de consciência da pessoa, de concordância da alma, da participação da alma ali, de entender, compreender, né? A justiça divina e essas necessidades. Ou para que é necessário fazer isso? Mas é claro que aqui nós tem essa questão da obediência, né? De se opor por obediência e tudo mais. Então aqui ainda nos primeiros volumes, né? Ela ainda está como estado de vítima. Então tem, né? A Luísa tem ali um motivo, né, para aqui também, ele dá
dessa oposição. Mas é importante a gente ver isso, né? Porque Jesus sendo obrigado a se manter em silêncio, né? É tão difícil para ele, né? Porque ele não pode se abrir literalmente assim, né? De dizer, nossa, olha, eu tenho que castigar, né? Porque a alma não vai compreender. Então, a dificuldade que Jesus tem de desabafar, e tem uma alma ali que ele pode se abrir livremente, desabafar, agir livremente, né? Porque a dificuldade, porque as almas ela entram em oposição constante com a vontade divina, né? Mas geralmente a maioria das almas elas se opõem a Deus, né? Então Deus ali, né, cerca a alma, quer desabafar a alma, comunicar através das situações, né? Ele traz, quer iluminar a alma, inspiração, mas a alma rejeita, não concorda, não aceita, né? Então é muito triste que Jesus quer desabafar, quer ter companhia nessa necessidade de Deus de participação da alma, né? E poder desabafar e não ter que estar ali selecionando, escolhendo, né? O que vai falar, não tem essa liberdade de comunicar o que ele quiser, né? Porque senão a pessoa vai entrar em oposição, né? Porque como ele está falando aqui, você vai sofrer, vai ficar descontente, porque ela sofria com isso, né? Porque também, a Luísa aqui, ela via que Jesus sofria quando castigava, né? Porque era a imagem dele e ele sofria. Ele não sente prazer em castigar, mas é por necessidade mesmo de salvação das almas. Porque é necessário para iluminar as almas, para salvar as almas, para trazer de novo as almas para o redil ali, né? As ovelhas que estão desgarradas. Então é necessário, não é por prazer que ele castiga. E ela sabe disso, então por isso também que ela não entra em oposição, não quer. Porque não quer ver ele sofrendo, ele sofre quando castiga, né? E aí, para não ali. Então, olha só o passo que Jesus está, né? Essa necessidade que ele tem de desabafar, desafogar o seu amor, falar, comunicar, né? Ele não tem essa liberdade de fazer. Não tem liberdade de comunicar porque não quer fazer a alma descontente, né? Na casa da Luísa, para não fazer a alma sofrer. E ele sofre ainda muito mais por ver uma alma que ama ele sofrer, né? Tá sofrendo ali por ele, então ele sente uma pena a mais. Então, nossa, que difícil, né? Que difícil para Jesus assim, meu Deus, meu Deus. Ou seja, não te ter contente, tá vendo? Então ele sofre por não vê-la contente. E ver que a alma que ama tanto a ele, que está ali toda para ele, sofre por causa dele. Então, a dor de Jesus é muito maior por uma alma que sofre por ele, né? Ali. Então, para não vê-la sofrer, ele silencia, não comunica, porque, né? Se ele disser que vai castigar, ela vai sofrer, né? Ela vai se agitar. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio, tá vendo? Triste, né? Oh, Jesus. E eu, meu bom Jesus, esqueceste de quanto sofres depois de teres usado, tá vendo? Tá vendo porque entrou a posição também? Que ela vê que ele sofre, por amor também, né? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas que, se estivesse em seu poder, já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça. Então, né, assim, aquela vez que Jesus sofre quando pune as criaturas, mas também ela fica assim, né, entra em oposição, porque, né, as criaturas não aceitam. Então, Jesus envia ali os castigos, as cruzes, para iluminar as almas, para salvar as almas, para mostrar a vida que elas estão levando. Mas aí, em vez de iluminar, em vez de elas, né, ali, aquilo iluminar elas, elas rejeitam, elas se revoltam contra Deus. Então, aquilo acaba que obrigando, então, essa rejeição, né, dali, da cruz, dos sofrimentos que Deus envia para iluminar, rejeita, isso irrita mais ainda a justiça. Então, ela, tipo assim, tinha um medo de irritar ainda mais a justiça e a justiça ainda derramar ainda mais, né? Reclamar ainda mais os direitos ali, derramar cada vez mais, né? Então, ela ficava, né? Então, não me dar a coragem para dizer fiat. Então, por isso que ela entrava em oposição, né? Mas aqui a gente sabe que é o primeiro volume, mais a gente trazendo aqui, né? Para a divina vontade, né? A gente não pode, né? O filho da divina vontade, ele aceita, né? Ele entende, né, que é para um bem, que é para santificar, né, para salvar a alma. Então, o filho da divina vontade, ele concorda com tudo, ele não entra nessa confusão, né? Ele entende os motivos, entende o para quê,
e faz companhia a Deus, né? Não só companhia de estar ao lado, mas companhia assim de concordância, de participação, né? De união de vontade mesmo ali, né? Consciente, né? E ele: a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos. Então, tá vendo? Não é nem assim aqueles que estão assim distantes de Deus. Olha o que ele está falando aqui. O que mais fere a ele, né? Ele se sente muito mais ferido, não é só por aqueles que estão distantes, é por todos, né? Principalmente por esses que são dele, né? Assim, que conhecem, vamos dizer assim, conhecem a Deus. E esses são os que mais ferem o coração de Deus, né? Como sacerdotes, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que se dizem cristãos, né? Esses que o que mais fere, ainda mais o coração de Deus, né? Porque ali é uma capa, né? Um fingimento, vamos dizer assim, né? Ali, os sacerdotes estão ali, visivelmente a gente está vendo ele celebrando a missa, né? Consagração ali, mas se aproximar e aprofundar bem e olhar para o interior da alma do sacerdote, a gente vê que ele está totalmente distante de Deus, né? Totalmente cheio de confusão, de trevas, de pecados, né? E aí cheio de vícios, né? Totalmente ali mecanizado, né? Já não tem aquela fé, já muitos não acreditam e quando está ali consagrando, está ali, mas não acredita que é Jesus que está ali na hóstia, né? Então já aquela frieza, né? Aquela distância, está fazendo ali só, né? Para cumprir e nossa, é muito triste. Então fere ainda mais o coração dele. Aquelas pessoas que se diz devota, que são leigos, que são sacerdotes, religiosos, os cristãos, né? Especialmente pelo abuso dos sacramentos, né? Então, a gente vê nos dias de hoje, como a Aline falou, o abuso dos sacramentos, né? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a parte material, de estar tudo visivelmente perfeitinho. Assim, o abuso que é, né? As pessoas já não buscam os sacramentos, né? Não tem aquela por consciência, né, do valor de que é o sacramento, né? Ali, que é a primeira comunhão, a Eucaristia, né? A gente vê que as pessoas dão mais importância, como a Aline falou, para os fotógrafos, né? Eu vejo quando estou, né? Quando eu vou lá para as missas, porque geralmente quando tem a missa de primeira comunhão, na primeira Eucaristia, a gente, né, toca nesse dia, né? E a gente está lá, né? A gente canta, toca. E eu percebo isso, né? Eu fico assim, elas não prestam atenção ali, né? Na importância, né? Daquele momento, né? Tantas crianças ficam distraídas, realmente nem as crianças prestam atenção, não tem aquela consciência do que está acontecendo, né? Não tem. E, e a família que está ali está mais preocupada com as fotos, né? Não, e é totalmente desrespeitoso, assim, né? E ficam ali, né, distraindo as outras pessoas durante a missa, não prestam atenção, está muito preocupado com o fotógrafo, com foto, e é o tempo todo batendo fotos, e está totalmente desligado ali, né? Do momento, do que está acontecendo ali, né? A mesma coisa, a primeira Eucaristia, a Eucaristia, né? A confirmação, né? E a gente vê, né, que a maioria dos que fazem a crisma já não volta mais, né? Tá ali depois que acabou, né? Eu tiro por experiência própria aqui da minha casa, né? Da menina aqui, da minha enteada, ela só não vai. Depois que fez a crisma, a confirmação, não apareceu mais, não vai mais. Então foi ali por fazer, né? Não tem, sabe, nenhum. Se você for perguntar a ela sobre o que é a confirmação, o entendimento sobre essa vida, não tem relacionamento com Deus. Não entrou nada na cabeça. Entrou no ouvido e saiu no outro. Tudo que foi ali, que era ali no tempo de catequese, de preparação, não tem ideia. E é totalmente indiferente, não vai para a missa. Depois que fez a crisma, sumiu, não vai mais. Nem nos domingos vai, nem no domingo vai. Sabe, é totalmente assim, distante de Deus, não lê a palavra, assim, totalmente, né? Então, realmente foi ali por fazer, para dizer que fez a crisma. E quantos são assim, tá ali, faz a crisma porque é ali como um preceito, né? Ali como regra, toma aquilo como regra, eu tenho que fazer, que é regra, né? Ali a coisa dos sacramentos, uma regra eu tenho que fazer. E muitas vezes é porque os pais, né? Bota, envia, pede, e faz porque os pais pediu, mas não é de coração, né? E não é com consciência, não é de coração, não tem nem ideia da importância,
não é assim totalmente diferente, faz por fazer, né? Como a Aline falou, tá preocupado, né? Fica preocupado mais com a parte externa, roupas, porque a camisa tem as lembrancinhas e muitas vezes fazem uma festinha depois, né? Ali, uma festa, um jantar, tô mais preocupado para fazer o jantar e depois, né? Fazer uma festa depois, então assim fica totalmente, realmente é um abuso, né? É um abuso. O sacramento ali né, ali do matrimônio, a gente vê realmente, é tudo assim, voltado muito para o material, né? Tudo muito superficial, material, né? A gente vê que se preocupa muito com o vestido da noiva, as flores que vai usar, né? E aí, como a Aline falou, o interesse daquela parte mesmo da igreja, né? Ali de conseguir ali tem a doação também que a igreja recebe e tem tudo tem um interesse, né? Então é uma dor realmente para Jesus, porque as pessoas não vão buscar os sacramentos por realmente consciência por amor ali, por consciência do valor do sacramento, o que é o sacramento, não. É por regra, né? É levado como regra, como um preceito, né? E muitas das vezes fazem, principalmente ali confissão, a confissão, o sacramento como é o outro nome? De penitência, né? Porque tem também o sacramento da penitência. E fazem, né? Buscam esses sacramentos, mas também por medo, não por amor a Deus, mas pelo medo da condenação e ali fica um peso na consciência, uma culpa que está sentindo ali, mais por isso, né? Para que vai se confessar mais ali, para que as pessoas não falem, nossa, porque ela não está comungando, nossa, então ela tá com pecado, pecou, por isso que ela não comunga. Então, mais para evitar que as pessoas falem também, né? Então confessa ali por confessar, sem, né, um arrependimento sincero, né, realmente de consciência de que aquilo que ela fez feriu a Deus, machucou a Deus, ofendeu a Deus. Ela não pensa que é uma ofensa em direção a Deus, mas para se limpar mesmo, para se sentir bem, né, ali por medo de repente, né, sei lá, se condenar, perder a salvação. Então, é isso, né, esse abuso que tem os sacramentos, mais por coisas humanas, né, totalmente ali, vamos dizer, usado e buscado para fins humanos, né, para benefício humano, né, para alimentar ali a vontade do humano, né, e para trazer paz para o humano ali, realmente uma paz, né, humana ali, nada em direção a Deus, né. Quem não lhe presta atenção, tá vendo? Quem não lhe presta atenção, as pessoas estão distraídas, como eu falei, né, acrescentando os desprezos, né. Quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer, né, então está totalmente ali distraído, não presta, não sabe nem qual foi a leitura do dia, né, o evangelho, entra e sai, não sabe, né. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Então, né, se não foi do jeito que ela esperava, que ela queria, né, ali, alimentar ali o prazer dele, o capricho dela, né, ela ofende, ela reclama, ela xinga. Se não é do jeito dela, se não foi ali satisfeita, né, os caprichos dela, né, se o padre não satisfez, o capricho não foi como ela esperava ali, o batizado do filho dela, ela queria, né, que tivesse fotógrafo, tirasse foto e o padre, né, agora não, vamos, né, e de repente chamou a atenção porque estava atrapalhando aquele momento ali, né, e ela fica aborrecida, porque ela não queria perder, né, aquelas fotos, queria fazer aquelas fotos, então chega até a ofender a Deus, né, ela fica aborrecida com o padre porque o padre não fez o que ela queria. Então, complicado, né, meu Deus do céu. Então, tudo isso, né, ofende, fere o coração dele, fere muito mais aqueles que estão distantes de Deus, né, porque esses estão se servindo, né, dos bens, da graça de Deus para ofender a Deus, né, com indiferença ali, sem amor nenhum, né, totalmente por interesse e capricho, né. Ó como fica dilacerado o meu coração ao ver reduzidos sacramentos como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, né? Nossa, lindo e maravilhoso, né? A gente vê tudo belo, tudo lindo, organizadinho, bonitinho. O casamento, né? Coisa mais linda, tudo cheio de flores, a mulher, a noiva com vestidão, a cauda enorme. Tudo lindo, né? Ali, a primeira comunhão, os meninos tudo igualzinho, as menininhas com vestidinho, com véuzinho. Tudo lindo e maravilhoso. Mas, né, como Jesus fala que quando se aproxima, vê que está totalmente, sabe nem o que estão fazendo ali, né?
Mas se aproxima um, se começa a descobrir o engano, né? Então ali é totalmente distante, a alma não está ali presente, né? Ali totalmente consciente, não está. E então se faz, por tocá-las, que coisas se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados. Então ali está só o corpo ali, né? Como uma estátua. Mas a alma não está ali presente, ela não está presente. A alma dela não está presente, só fisicamente, né? É o que mais acontece. Meu Deus. E fica desenganado de tudo. Então acaba não recebendo os bens, né? E ela acha que tá tudo certo, né? Porque a alma leva muito em consideração o exterior, né? A aparência. E acha que isso que Deus vai olhar e vai levar em conta, né? E esquece a alma, o interior. E a alma está totalmente distante, totalmente indiferente. Não entende nem o que está acontecendo, não sabe nem o que está fazendo ali, né? Principalmente as crianças. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte, não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos, né? Porque entra e sai ali e não recebe a graça bem, porque estão totalmente ali, né? Indiferentes, né? Distante. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar, né? Então fazem ali as coisas, né? O que está ali, né? Ali da obrigação deles, a ordem, as coisas, né? Que precisa ser feitas, fazem tudo com espírito de interesse, né? Para ganhar doação, né? A questão de ali, né? De reconhecimento, então aquele retorno, né? Fazem para ter um retorno. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, né? Ai, que tristeza. Né? Então fazem por interesse, né? Como a Aline falou, principalmente quando aquelas pessoas são pessoas de condições, né? Então, nossa, é toda dedicação, toda atenção ali, né? Para poder conseguir ali, né? Aquela doação, aquele retorno. Então, para ter um lucro, pensando ali no lucro ali para a igreja, para o convento, né? O que não fazem, né? Para ter um lucro, né? Mas não fazem ali por amor a Deus, né? Para a salvação das almas, para ali levar a luz para as almas, né? Mas realmente, no fundo, é interesse, né? De ter um retorno, até chegar a desagradar sua dignidade. Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se nem sequer um pouquinho. E aí vem aquela, né, tem que bater a meta, e a gente vê tudo isso, né? Quantos aí, comunidade que fica fazendo campanha para bater meta, e só pensa nisso. E todas as coisas que fazem, né, as programações, vamos dizer assim, todas as coisas voltado para isso, né, para ajudarem a bater a meta. Ali dentro da questão de quantidade de dinheiro para eles, né, pagar as coisas, comprar as coisas. Então, se não tiver o interesse, então, nossa, é muito triste, porque se não, é que o Jesus está falando aqui, se esse espírito de interesse encher-se tanto interior, peraí, não, é mais um pouquinho, antes que ele falar, mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover. Então, se não é algo que ela não vai ter algum benefício com isso, as almas, a pessoa não se move se ela não tiver algum benefício naquilo. Se aquilo que ela vai fazer, ela não vai ter um retorno, né? Ela não vai ganhar algo, né? O homem, né, só se move se ele tiver algum benefício próprio ali, se ele tiver algum retorno, se ele ganhar alguma coisa. Então aquilo parece que motiva, né, as pessoas a se mover. Infelizmente, né, a vontade humana é assim. Ela só se move, só faz algo, por mais santo que seja o ato, né, ela só se move se ela obter algum retorno para si, né? Então só desperta o interesse da alma se ela tiver algum retorno, tiver algum lucro de alguma forma. É muito triste, né? Então esse espírito de interesse terrível, né, que as almas vivem, né? E é muito mais dolorido para Deus essas almas que estão dentro da igreja, que ali, né, que conhece a Deus, que vive ali os sacramentos, né, aparentemente, porque interiormente está assim, cheio de interesses próprios, né, tudo com ganhos próprios. Não é por amor a Deus que faz, né, não é em direção a Deus, por amor, inteiramente ali, livre por amor a Deus, não é. Por mais santo que seja, tem interesse próprio ali, né. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leitos sentem a peste. Então,
né? Quando as coisas as pessoas que estão de fora ali, né? Os leigos, os fiéis que vão para a igreja, vê as atitudes do padre, vê, né, o modo como ele se comporta, as coisas que ele faz. Então, vê as notícias por aí. Então, as almas enxergam, né? As almas leigos veem e sentem essa peste, né, que rodeia essa alma, que rodeiam as almas que fazem isso, né? Que se movem pelo interesse. As pessoas veem, né? E é muito triste porque acaba escandalizando pela atitude daquele sacerdote, né? Escandaliza a alma se afasta, vai para outra igreja, né? Resolve sair da igreja porque ficou escandalizada com o que o padre falou, com a atitude do padre, o que o padre fez. E a pessoa acaba ficando escandalizada, que vê que aquela pessoa não está fazendo por amor a Deus, né? É que nem ali, um sacerdote que tem aqui na minha paróquia, que ele é o vigário paroquial. E ele só fala de política, só fala de política. As pessoas estão de saco cheio, né? Eu escuto eles dizerem isso, estão, que não aguentam mais. Quando é ele, nossa, ixi, é padre Marcon, fala logo assim, ixi, é padre fulano, né? Assim, as mesmas coisas. Então, continuando aqui, que eu preciso dar uma pausa. Então, assim, quando esse exemplo que eu estou falando aqui do vigário paroquial daqui, realmente é o que Jesus está falando aqui. As pessoas sentem a peste, né? Aquela questão de interesse, né? Só política, né? E ele é esquerda, sabe? Esquerda. E aí, meu Deus, né? Só fala sempre a mesma coisa. E assim, não fala coisa, sai totalmente do que é para ser dito, né? Ali da palavra. É sempre muito voltado para o humano, para o humano. E as pessoas lá já reclamam, já escutam as pessoas reclamar, às vezes vêm até a mim, fala, conversa, sabe? E elas ficam realmente, assim, escandalizadas. É tanto que nem prestam. Quando é ele, a gente vê que algumas pessoas nem prestam atenção, sabe, no que ele está falando, porque ele só fala de política, né? Não vai ali para falar realmente. Então, é muito raro. Tem dia que ele tá uma bênção, né? Que ele deixa Deus ali agir nele, o Espírito Santo falar por ele. Mas na maioria das vezes, né? É só com interesses mesmo, né? De ali, questões políticas mesmo, né? Interesses mesmo humanos, né? Sempre tem, né? Mesmo assim, tem dia que ele tá uma bênção. Mas ainda assim ele traz alguma coisa ali, né? De interesses, né? Humano, é como Jesus está falando, né? Se não tiver ali interesse, se não tiver ali interesse ali, então a pessoa não vai, né? Não faz, não tem interesse de fazer as coisas se não tiver algo aí que ela tem algum retorno para si, né? Que ela não passa ali a mensagem que ela quer passar ali de opinião própria que ela tem, né? Ele gosta muito das opiniões dele, né? E foge totalmente da palavra de Deus. Então as pessoas ficam ali, né? Como ele está falando, Jesus estava aqui, ó, escandalizados. Não tem fé em suas palavras. É exatamente o que acontece. Exatamente o que acontece. Sim, ninguém deixa de me ofender. A quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Então, as pessoas totalmente indiferentes, né? Não defende. Não defende a Deus, né? A palavra de Deus, né? Vê as pessoas fazendo ali as coisas erradas, ofendendo a Deus e prefere silenciar, não defende, não fala, não corrige para aquela não ficar de mal, né? Aquela pessoa não gerar um clima ruim com aquela pessoa, né? E é aquela questão de interesse, né? Então, vê a pessoa fazendo mal e não se move, né? Não se move, não se preocupa ali em corrigir, em mostrar para a pessoa que ela está ali, né? Não está certo o que ela está fazendo. Está ofendendo a Deus, então não defende, não tem interesse por Deus ali, né? Então ela evita de falar, de impedir aquele mal que está acontecendo. Ela sabe que é errado, mas não vai lá, né? Não faz uma correção, né? Ali não faz o que precisa ser feito para não ficar mal com aquela pessoa, ficar mal vista, aquela pessoa ficar mal, para não falarem, né? Pensando em si, né? Por isso não tenho a quem me dirigir, né? Então por isso que Jesus fica em silêncio. Ele não tem a quem dirigir, porque ninguém tem interesse em Deus. E as pessoas estão totalmente desinteressadas em Deus, a maioria, são muito pouco que dão atenção a Deus. Muito pouco. Então ele é obrigado a fazer silêncio, porque as pessoas não dão atenção. Ele cerca as almas, ele envia as situações, né? As cruzes é isso para iluminar a alma e elas rejeitam, não aceitam, só se movem por interesse, não por Deus. Então, assim, ele não tem a quem se dirigir, ele não tem a quem desabafar, falar, não tem companhia, né? E as almas que fazem companhia, são as almas que vivem na divina vontade. São almas que fazem
né, sem interesse próprio, né? Sabe para que os motivos de Deus, o que gera ali, que causa dor e sofrimento ao coração de Deus nessas ofensas que fazem em direção a Deus, né? E não tem a quem dirigir, então ele fica em silêncio, porque não tem a quem dirigir, né? Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas igrejas sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo a sua palavra, toda espantada disse: Senhor, que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. Então, nesse castigo aqui que Jesus está fazendo a justiça divina de retirar, né, ali de não ter sacerdote e as igrejas serem esvaziadas, são os castigos, né, para as pessoas ali iluminar as pessoas, trazer luz para as pessoas, dizer, ó, nessa atitude você está tomando, o caminho que você está, olha só o que está acontecendo, as consequências. Está afastando as pessoas já não têm interesse, né, para mostrar que realmente a pessoa não está se movendo por amor a Deus, né? Perdeu totalmente, assim, o sentido ali, né? Para que ela se ordenou, né? Então, ela totalmente fria em direção a Deus, né? Perdeu completamente ali o propósito mesmo ali, né? Perdeu por causa dos interesses humanos. Não, então se afastou completamente de Deus. Então, se Deus não fizer isso, como é que as almas vão cair a ficha, né? E entender essa necessidade de Deus, né? O quanto precisa de Deus, né? Quanto somos dependentes de Deus, da graça dele, dos sacramentos, o quanto é necessário sim os sacramentos, né, para as almas. Então, é importante ele fazer isso, né? E aí ela falou, né? Mas tem pessoas que recebem, né, o Senhor com amor, né, que não abusa e que essas vão sofrer, né? Mas aí ele vai falar aqui, né? É tão pouco, né? É triste, né? Que ele fala aqui, ó, muito escasso é seu número. E além disso, sua pena por não poder recebê-lo servirá como uma reparação a mim e para ser vítima por aqueles que abusam. Então, né, essas que vão sofrer, né? É, será como uma vítima, né? Que oferecendo a Deus, né? Aquilo vai reparar a Deus, né? Por causa dessas almas que abusam. Então, tudo Deus tira um bem. Apesar, né? Dessas almas que não tem, vamos dizer assim, nada a ver, né, com os abusos de uns, né, e elas também vão ali sofrer junto, mas aquilo ele vai tirar um bem, não vai ser uma coisa ruim para elas, não é? Mas ele vai tirar um bem muito grande, né, do sofrimento, né, dessas almas, né, vítimas. Ele acaba se tornando uma vítima por causa desses abusos. E eu só me lembrei da pandemia, né? Pandemia, nossa, aconteceu exatamente isso. As pessoas ficaram sem os sacramentos, ficaram ali, as igrejas ficaram fechadas, né? Quantos e quantos aí, né, sentiram, né, quando isso aconteceu? E muitos também, muitas almas sofreram, né? Aquelas que, né, se recebiam de boa vontade ali, com as devidas disposições, sofreram, né? E assim, foi exatamente o que aconteceu na pandemia. Nossa, exatamente o que aconteceu. Quem pode dizer como fiquei ferida por falar de Jesus bendito, mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Então é isso, amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Texto do tema 62, Livro do Céu, volume 2, capítulo 79. 1º de outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma túpida coroa de espinhos. Minhas potências interiores a sentia em silêncio e não se atrevia a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se
abriam as feridas e um sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem. Mas tudo era silêncio, de ambas as partes. Entende que Jesus só tem um alívio nos sofrimentos dele quando ele encontra uma alma que toma para ela, né? Até mesmo aqui no ofício de vítima, nos 10 primeiros volumes, né? Que está tão mais intenso. Esse ofício, né? Fica claro isso, o alívio de Jesus só vem quando eu me coloco, né? No lugar dele, a sofrer por ele, a tomar sobre mim, né? A reparar a ele, a morrer para mim mesmo, para viver a vontade, o propósito dele, a tirar os olhos das minhas coisas e pôr total, né, a atenção às coisas dele, ao que de certa forma o atormenta, o faz sofrer. É como Luísa disse, né? Na verdade era uma coisa que rasgava a alma. Então, diante disso, por mais que eu sofra, ou mesmo todo o meu sofrimento, eu ofereço a Ele, eu coloco à disposição dele, né, a reparar pelos outros. Então, mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois eu olhei de novo, ele estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que lhe faziam. Que me lembra também de um trecho que ele disse, né? Se incessantes são as ofensas, né? As criaturas a me ofender, incessante deve ser também o exercício do ofício a que lhe dou, né? Ou seja, o buscar me aliviar, a sua atenção a mim, né? Como ele diz, não saia jamais do meu divino querer. Como se deu a Luísa, que continuamente esteve naquela cama à disposição de Jesus, ele nos chama na divina vontade a estar à disposição dele, né? Abandonados nele, a vontade e o propósito dele, e não pôr mais atenção a nós mesmos, né? Às nossas coisas, ao meu eu, né? Não dar mais vida, não dar vida à nossa vontade humana, mas morrer para ela, né? E mesmo as situações terrenas humanas que nos vêm, servir-se delas para melhor honrar a Deus, melhor corresponder a Deus, né? Apesar de eu permaneço, eu estou aqui, né? Tenho essa e aquela dificuldade, mas eu estou aqui, né? E buscar viver isso com cada vez mais propriedade, e não de uma forma, vamos se dizer, mecânica, né? Ou mesmo superficial, né? Sem entender. Então, para que não seja, né, disfuncional o seu ato, né? Para que tenha a devida serventia, a devida correspondência. E aqui é onde mostra claramente que o ofício de vítima chega a um determinado ponto que é inútil. Inútil no sentido de que as criaturas precisam sentir na pele delas os castigos para tomarem consciência, né, da vida que está levando, né, dos atos que cometem, né, serem responsabilizadas pelos seus atos. Porque aqui, enquanto a vítima está, né, se oferecendo por elas, elas não reconhecem, elas não dão valor, elas não se servem das oportunidades para se voltar a Deus, mas pelo contrário, para o ofender ainda mais, ou seja, não, eu estou fazendo isso e isso não acontece nada, então eu posso continuar como estou, né? Posso continuar da mesmíssima forma, porque nada me acontece, né? Deus não liga para essas minúcias, né? Deus não liga para esse pecado, Deus não liga, né? E Deus é Deus, está ressuscitado, está lá no seu trono, então ele não pode mais sofrer.
São os pensamentos, né, da vontade humana, em que as pessoas vivem, né, com afinco. Em que nos dias de hoje a gente vê claramente que, em parte, os que estão na igreja e os que estão no mundo quase que não tem diferença alguma, né? Fica difícil separar, porque a forma de viver é praticamente a mesma. E assim se dá também que há pessoas que não vão na igreja e têm uma vida mais virtuosa do que outras que estão constantemente na igreja. Né? E até estas mesmo, né, dizem, não vou na igreja não, porque, né, tem pessoas lá que vivem de uma forma mais desordenada do que eu que dentro da igreja participo. E até às vezes dizem isto referindo diretamente ao padre, né? Dizem isso até mesmo por referência ao próprio sacerdote, por conta dos contra-testemunhos que se vê, né? Dos absurdos que se vê. Não são todos, mas um é o suficiente, né? Para a pessoa, de certa forma, generalizar, né? Justificar até o seu estado. E aí, por outro lado, outros de dentro da igreja se unem a esse sacerdote de vida errada e tem na vida dele a justificativa de seus atos, né, de seus pecados também. Né? Se o padre vive assim e não dá nada, não tem problema, ele até orienta de certa forma, né, que isso e aquilo não é pecado, então vamos seguindo, né? Então passa a ser os próprios membros da igreja, né, as suas maiores dores, as suas maiores feridas, né? Os que causam maior ferida, né? Maiores flagelos a Jesus, né? Ou seja, os de dentro de casa. E aí vai, né? Porque fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? O que está escrito. Se as cabeças estão doentes, todo o corpo, né, se deteriora. E daí a importância do Filho da Divina Vontade, os conhecimentos do livro do céu, porque aí eu ocupo o meu posto não mais de vítima, de oferecer-se pelos outros, não mais de salvador, mas de trabalhar com Jesus, a fim de que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se é castigo que precisamos, que venham os castigos, né? Os flagelos, o que quer que seja da vontade de Deus, que venha a nós. Que venha a nós, né? A todos nós, porque atinge a todos. Eu não posso pensar de forma egoísta, como na Santidade das Virtudes, protege a minha casa, a minha família, a minha cidade, né? Mas que venha a nós a vontade de Deus, venha a nós o vosso reino. E tudo o que é preciso para que se estabeleça esse reino. Né? As frustrações, as decepções, as perseguições, os castigos, os flagelos, o que quer que seja. Né, para a maior glória de Deus, para que seja instalado o seu reino, né, a sua vontade. Né, porque do jeito que está, do jeito que estamos vivendo, não dá mais. Né, não dá mais, já chega, basta. Que é o que está dizendo, o qual foi o meu espanto, porque pouco depois o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos, né, com as ofensas que lhe faziam. Né, então, que recebem a vida, a saúde, o tudo de Deus, para o ofender, né? Roubam a vida, a graça de Deus para se voltar contra ele. Né? Eis porque muitas das vezes a cura de uma doença não é o viável, o melhor, né? Mas sim o permanecer em tal situação, porque Jesus sabe que se curar tal pessoa, ela vai, né, voltar para o pecado, ela vai, né, ofender a Deus, ela vai se autodestruir, ela vai, né, cair nas drogas, né, na prostituição, no pecado, né? Então é o que diz, esta doença não é para a morte, mas para a vida. Né? E a criatura humana, né, diante de tal situação, ela, né, recorre a Deus e reza, por que que o meu parente, né, está nessa situação, ou eu mesmo, por que que eu estou nessa situação.
né? Igual num trecho que eu li ontem a respeito, né, de uns terremotos que estava tendo. E ao invés de a criatura reconhecer, nós pecamos, nós estamos, né, em desalinho à vontade de Deus, não, a justificativa que elas davam é que, em determinado território as placas tectônicas e isso e aquilo, né, se movem e por isso ocorre os terremotos, né? Nós aqui não tem nada com isso, né? É uma atitude natural, né? E Jesus diz a Luísa, né? Eles não reconhecem que eu é quem faço, que eu é quem sou o dono, né? Então eu farei acontecer terremotos em outros lugares que nunca houve para que reconheçam. E nisso Jesus move, né, o centro da terra e traz para cima, né? E acontece de fato o terremoto nesse outro lugar. E aí para tudo eles dão uma causa científica, né? Uma explicação científica, sem nunca assumir, né? É como lá no princípio, né? Adão e Eva, foi essa mulher que você me deu. E a mulher, foi a serpente que me enganou. Mas nunca assumir, né, a culpa, né? Fui eu em que errei, fui eu em que tomei o caminho errado, né? Foi por minha culpa, minha tão grande culpa. E não se volta, né, de coração contrito e arrependido para Deus. Não, mas até culpa a Deus, né? A culpa é de Deus, foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Ó perfídia humana, ó incomparável paciência do meu Jesus, quão grande você é. E Jesus calava-se, quase não os via para não saber quem eram os seus ofensores. Mas ele sabia, né? E como disse aos de dentro de casa, né? A maior ofensa vem dos de dentro de casa, né? São daqueles que, conhecendo a verdade, não a vivem, né? Conhecendo a verdade, ignoram para viver as suas vontades, né? Ó perfídia humana. Então tirei-a de novo, e avivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim? Falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime, né? Que a criatura, ela não está junta apenas, mas ela toma os sofrimentos de Jesus para ela, né? Ela faz dela a vida dele, os interesses dele, né? E não dela. Né? Diante aqui da situação, Jesus, mas olha, tal situação que eu estou vivendo e tal, né? Um total desinteresse para com o sofrimento de Jesus, para com o que Jesus está trazendo. Né? Eu também estou passando por uma situação assim, assado, olha aqui. Né? E quer que Jesus, né, sane a dor, a privação dela. E Jesus, mais uma vez, fica de lado. Né? Então, dos filhos da divina vontade, Jesus tem que encontrar essa disposição, esse local de repouso para ele, que é o único lugar onde ele tem para descansar, né? Para ser aliviado, para ser, né, curado, aliviado de suas penas. E se ele vai a esse filho da divina vontade e não encontra, meu Deus, né? Aonde vai? Então é preciso essa coparticipação com ele, essa interatividade, né? A vida dele, esse fiat, essa correspondência, a fim de o aliviar também nos castigos, nos flagelos que precisa ser derramados. E sabendo que ele sofre muito mais, né? Ao castigar a criatura, sermos essa consolação para ele. Né? O reconhecer a obra, o plano, o projeto de Deus. Saber que é para um bem maior, para a própria salvação da criatura, a santificação, a divinização dela. Né? Que ela toque o nada que é, para que finalmente reconheça o quão dependente de Deus é. Né? E o que ele diz. Né? E ele, minha filha, tu és.
o alívio em minhas penas, né? Aqui, ó. Porque ela não volta para si, ela não olha os seus sofrimentos, mas permanece ali buscando, né, com a graça de Deus, uma forma de o aliviar. A força de Deus que ela recebe, que ela tira dele, é posta à disposição dele mesmo. Eu não busco a Deus para o alívio do meu sofrimento, eu tenho que buscar a Deus para a maior glória de Deus. Porque se assim eu faço, quando Deus não corresponder às minhas expectativas, eu vou embora, eu largo ele de lado. Eu vou na macumba, eu vou buscar um outro meio. Tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente, e eu sinto uma pena demais. Ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. Porque do contrário, ele ia sofrer por não contentar ela e ia sofrer pelo castigo, das criaturas. Então, para não sofrer dos dois lados, ele fica em silêncio. Para que ela não se ponha, entre ele e a criatura e possa ele, agir com a sua justiça. Justiça essa que nunca sai sem o amor, que do contrário seria a crueldade, A justiça e o amor sempre caminham, andam juntas. Então a criatura só tem o que tem, só recebe a justiça, porque não corresponde ao propósito, ao que foi criado. Quer viver as suas próprias, quer dizer, quer viver às custas de Deus, mas fazer tudo que vem na sua cabeça, satisfazer todos os seus anseios, por mais absurdos e hediondos que sejam. E quer que Deus abençoe isso. É óbvio que não. É como a necessidade de não ter mais a vítima. Para que a criatura colha dos frutos de suas escolhas erradas. Como diz, o maior de todos os castigos é abandonar a criatura à sua própria sorte. Deixar, para ver até onde vão. E sabe-se que esse fim último é reconhecer que só Deus é Deus, e que realmente eu nada posso, e que necessito se voltar a Ele. Mas até chegar a esse ponto, quanto estrago já não fez a vontade humana. Só não pôs fogo na terra porque a divina vontade não dá toda esta liberdade. Querendo ou não, ainda surte um certo orvalho benéfico nas mentes que a impede de ir a tal ponto, de chegar a tal ponto. Porque reconhece que trará malefícios a toda uma humanidade, até mesmo a tal pessoa. Então, onde ficam aí de ameaças e ameaças, e ameaça, e bomba nuclear, e bomba disso, e bomba química, e bomba, Nós temos, e vamos usar, e não temos medo de usar, só que fica, só nessa ameaça, porque sabe o poder de destruição que essa bomba tem, e não está, ela é disposta a ir tão longe. Mas está lá, Mas está lá. Então, e eu, meu bom Jesus, esqueceste-te de quanto sofres depois de teres usado a justiça? Que ao ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. Que o sofrimento dele é terrível. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas que, se estivessem em seu poder, já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua.
né? Até aqui ela ainda não tem forças, né, para aderir ao propósito de Deus, até por decorrência da falta de conhecimento que ela ainda não tem, né? Por isso está ainda no segundo volume. São 10 volumes tratando apenas, né, dessa questão. Então, se dizer que aqui está, né, no começo. No começo do começo. Portanto, não tem ela ainda força, né, para dizer o fiat voluntas tua, seja feita, né, a vossa vontade, né, apesar de. E aqui é um ponto, né, que passou desapercebido. Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. Que, como refletimos outro dia, né, tudo é Deus em nós. Não tem como Deus punir a criatura sem sofrer junto com ela, uma vez que Ele está intimamente unido à criatura. É Ele, né? É próprio Ele, a vida da criatura. A criatura que na sua liberdade não reconhece e não vive isso, né? E intitula-se a si mesmo. Então, eu tenho que viver isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu mereço, eu trabalhei, eu não sei o que, eu sou dono de mim mesmo. E Deus fica de fora, enquanto que é por Ele que se faz todas as coisas, né? Se abre os olhos, se caminha, se anda, se come, se bebe, se dorme. É tudo Ele. Né? Se tem saúde, que é o que tanto se pede, tudo é Ele. Proporcionado por Ele. Então a criatura, ao não reconhecer isso, sofre as consequências e aí ele acaba sofrendo junto. E de igual forma que Heloísa, né? Não querendo ver assim, né? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punir as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, ou seja, já teriam matado Jesus de novo. Né? Porque se veem sobre seus flagelos e assim irritam mais sua justiça. O que eu entendo é que no fundo, elas sabem que são flagelos, né, enviados por Deus, né, que são castigos, né, pelos seus pecados. Que porque se veem sobre seus flagelos e assim irritam mais sua justiça, porque o que em vez de voltar-se para Deus, elas se revoltam ainda mais contra Ele. No primeiro entender que, ao invés de se voltar para Deus diante de uma situação, né, se revolta ainda mais contra Ele. É como disse, né? Ah, Deus não está resolvendo, eu vou lá na macumba que o macumbeiro lá vai resolver. Né? O trabalho lá vai resolver. Deus não dá jeito, eu vou caçar os meus meios. E um outro entendimento aqui é que Deus se serve da própria criatura para o flagelo da mesma. Né? Exemplo disso são as guerras. É a própria criatura que proporciona, né, o flagelo a ela mesma. Ou seja, o próprio Deus nelas. Né? Não sei se consigo transmitir aqui, mas é isso, né? A própria criatura se serve, né, como flagelo dela mesma. E uma vez que é Deus quem vive nelas, ele sofre com elas. E sofre terrivelmente, porque se voltassem a ele, nada disso aconteceria. Se colocariam no posto que são de filhos e viveriam harmoniosamente. Mas o egoísmo, a ambição, a vontade humana, né, joga fora, né, despreza tudo isso. Vendo o próximo não como um irmão, uma semelhança, né, uma irmandade, mas como um inimigo mortal. E uma vez que quem não ama o próximo não ama a Deus, tudo se perde, né? Se não ama o próximo a quem vê, como amará a Deus a quem não vê?
Então, não estando Deus no centro, todo o resto fica, né? Todo o resto fica abalado, fica desvinculado e, portanto, toda a causa de toda a desordem. É como foi falado, né, na live dos raios, né, da roda da bicicleta, que tem o cubo no centro, o qual está fixo todos os raios para dar centralidade em toda a roda. Né? Os raios não estando fixos no centro, a roda também não flui, não vai. Continuando ele, a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos, né? Dos sacramentos, não é nenhum nem outro, é todos. Até eu ainda refleti ainda há pouco, né? Jesus se fez carne, né? Veio ao nosso nada, na nossa miséria, para elevar o nosso nada, a nossa miséria, ao tudo que é Ele, né? Da espiritualidade, né? De vivermos a real espiritualidade, já que somos tão apegados à carne, e Ele se encarnou e se fez um de nós, para que a partir dele nos elevássemos ao espiritual, né? À divindade. Mas o apego é tanto, né? E tendo Ele ascendido aos céus, deixou-nos os sacramentos, sinais, né? Da tua presença, da sua presença ali sensitiva. Quão apegada a criatura é a isto, e tão indiferente passou a viver para com eles, que o negligenciam gravemente, né? Vê como algo supérfluo, né? Como nada, né? Mesmo reconhecendo, mas a atitude, o movimento interior é de indiferença, né? O batismo, o matrimônio, o sacramento mesmo da penitência, da confissão e tudo mais, né? O sacramento da ordem e tudo mais, né? Pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta deles, fazem uma conversa de prazer, e quem, não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isso a ofender-me. É até isso, né? Se o padre não corresponde aos anseios dos fiéis, dos que ali presentes estão, se volta contra o padre, né? E xinga ele de tudo quanto é nome, briga e por aí adiante, né? E se falta o respeito para com o sacerdote, no mais piorou. E ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproximam, se começa a descobrir o engano. E então, se faz por tocá-las, que coisa se encontra, né? Vê que realmente é só externo, né? É só aparência, né? É só uma aparência, uma roupagem, né? Uma falsidade absurda. É só humano. O divino mesmo passa longe. Ou melhor, o divino permanece suspenso, né? Pois não tem aonde repousar a sua cabeça. Porque em meio a toda essa podridão aqui, ela não vai descer. Fica abandonada à própria sorte, né? À própria infelicidade. Né? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e ficam desenganados de tudo. Né? E fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Né? Papel, pedra, madeira, a coisa, né, supérflua, superficial. Assim são reduzidos os sacramentos para a maior parte. Não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos. Né? Ao invés de purificar-se com os sacramentos,
né, acabam se manchando, né, se sujando ainda mais, por conta da indiferença, né, o desrespeito, né, a falta de reverência, né, a ter como nada, a ter como algo que não faz, né, não tem tanta importância, né, e além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, né, até chegar a degradar sua dignidade? E isso é terrível, né? Porque é bem assim. Se onde tem muito lucro, se onde vai haver uma satisfação do interesse dele, ele pega e faz. Até tem um trecho que fala disso, né? Os pobres vão até o sacerdote e são, né, desprezados. Mas se vem um rico, ele deixa tudo que está fazendo e vai imediatamente o servir. Eu li um trecho falando exatamente esses dias mesmo, no volume 7 ou 8, comecinho do volume 8. A estima e o interesse, né? De modo a chegar a degradar a sua dignidade. De autoridade, ele passa a ser o servo do fulano de tal, porque o fulano de tal tem dinheiro, né? E à custa de interesses, ele se submete, né, a ele. É bem a realidade que se vive hoje, né? É meio a política e tudo isso. Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho, né? Que onde não terá nenhum retorno sensitivo, né, ou mesmo financeiro, para ele nem se comove, né? Não está nem aí. Volta depois. Marca, vem aí outro dia, a gente marca. E assim por diante. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior. E até os próprios leigos, né, que aí vai se estendendo, né? Vai estendendo, vai se ampliando, né, de modo que até os próprios leigos sentem a peste. E escandalizados não têm fé em suas palavras. Ele fica vazio, né, desprovido desta autoridade divina, né, essa assistência divina. Fala do que lhe é próprio, né, de sua condição humana, né, de sua realidade do baixo. Não transcende, né? As suas palavras não têm essa essa força, né? Esse poder, a palavra criativa de Deus não está em seus lábios, porque está ele, né, com o rabo preso. As coisas do mundo, a viver de aparência, e até mesmo não chega nem a se disfarçar e viver de uma aparência, né? Já é abertamente, como diz aqui, né? Chega os próprios leigos sentem a peste. A escandalizados não têm fé em suas palavras, né? Porque mesmo vive uma coisa e fala outra, né? Sim, ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente e quem poderia impedir tanto mal não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir, né? Que aí o outro, podendo fazer alguma coisa, né? Caso os fiéis, os leigos, por respeito humano, não dizem, né? São omissos, são, né? Então não se preocupe em fazer. Por isso não tenho a quem me dirigir. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas sem ter quem administre os sacramentos.
Até se não me engano, acho que é esse aqui o trecho que o rapaz lá colocou, né, Eduardo Maria, quando as igrejas foram fechadas e as criaturas ficaram privadas da Eucaristia. Se não foi, é parecido. É que as ofensas chegou a tal ponto que seria melhor que as igrejas estivessem fechadas. Porque é como está dizendo aqui, os sacramentos, ao invés de os purificar, os limpar, os deixavam ainda mais sujos. Né? Ao invés de ajudar, os sacramentos estavam piorando, né? Sendo motivo de mais ofensas. Então, de fato, então, feche as igrejas. Né? Feche as igrejas. E aí o que foi dito, né? Os castigos caem sobre todos. O flagelo vem na vida de todos. Mas é até o que foi falado outro dia, né? Sobre a inteligência artificial. Aqueles que estão em Deus, que buscam a Deus, que vivem uma lealdade, uma sinceridade para com Ele, né? Não serão atingidos. Ou seja, a sua fé não se abalará, não se perderá por conta, né, de uma realidade mundial, né, terrena. Mas, pelo contrário, né, alegrar-se-ão porque o dia, né, da vitória, da glória está próximo. Né? Finalmente sairá da prisão do corpo e poderá finalmente encontrar-se com Ele. Então não é um mal, mas tudo é bem, tudo é graça, tudo é bênção. Se o seu propósito, a sua finalidade é encontrar-se com Ele, é ser encontrado junto a Ele, se o centro e a razão pelo qual se move é Ele. Agora, se os seus planos e projetos são para este mundo, para a finalidade desta vida, aí de fato a pessoa, né, o que vai fazer? Vamos construir um prédio, um como se diz? Um abrigo subterrâneo, vamos entrar lá dentro e o mundo que se exploda. Mas eu quero me proteger, quero me salvar, vou ficar escondido lá. Né? Vamos construir uma espaçonave que vamos nos mudar para Marte. Né? Quando as coisas melhorarem aqui na Terra, a gente volta para cá de novo. Então não tem para onde ir. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. A verdade, o caminho e a vida. Saiamos do caminho, dos caminhos errados e voltemos, né, ao único e verdadeiro caminho, que é Deus, que é Jesus. Né? Ele se fez carne e veio a nós, né, na nossa miséria, para que a nossa miséria, o nosso nada, fosse elevado por Ele, né, pelos conhecimentos dele, a unirmos com Ele, a viver uma vida, uma única vontade com Ele, o único amor dele. Não tem outro lugar. O outro lugar é o inferno. Né? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Fiat, fiat, fiat.